Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. A Transfiguração. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, Jesus subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, e ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho dileto, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e, naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Comentários dos Pais da Igreja. Eusébio, depois de revelar a seus discípulos o grande mistério de sua segunda vinda, o Senhor, para que a crença deles não repousasse toda em meras palavras, dá à fé deles uma imagem visível do seu reino. Daí segue: mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, Jesus subiu a montanha para orar. São João Damasceno. Mateus e Marcos, de um lado, dizem que a transfiguração aconteceu 6 dias depois da promessa do Senhor aos discípulos. Lucas, de outro, diz que foram 8 dias. Não há, porém, nenhuma discordância entre os evangelistas. Os que enumeram apenas 6 não contam o primeiro nem o último dia, isto é, o da promessa e o do cumprimento da promessa, mas apenas os intermediários. O que enumera todos os 6 inclui também esses 2, mas por que não foram chamados todos para esta visão, mas apenas alguns? Um só, afinal, era indigno da visão da divindade, a saber, Judas, conforme aquela passagem: retire-se o ímpio para que não veja a glória de Deus. Se Nosso Senhor tivesse excetuado apenas ele, a inveja teria incitado aquele homem mau a uma maldade ainda maior. Por isso, tirou ao traidor uma ocasião de traição ao deixar ao pé do monte todos os demais apóstolos. Porém, tomou consigo 3 para que sua palavra se alicerçasse em 2 ou 3 testemunhas. Chamou Pedro para mostrar-lhe que a declaração que ele fizera da divindade de Cristo era confirmada pelo próprio Pai, e porque ele haveria de se tornar o chefe de toda a Igreja. Chamou Tiago, porque haveria de morrer por Cristo antes de todos os discípulos. Chamou João, que era o instrumento mais puro da teologia, para que, tendo visto a glória do Filho, que não está sujeito ao tempo, soasse as palavras: no princípio existia o Verbo. Santo Ambrósio. Ou ainda, Pedro subiu junto porque recebeu as chaves do reino dos céus. João, porque lhe foi confiada a mãe.
Tiago, porque foi o primeiro a subir ao trono sacerdotal do reino dos céus, Teofilacto. Ou ainda, tomou estes, porque seriam capazes de guardar segredo do milagre e a mais ninguém revelá-lo. Para orar, subiu o monte, ensinando-nos assim buscar a solidão e as alturas ao orar, sem nos inclinarmos sobre nada terreno. São João Damasceno. A oração dos servos é diferente da oração do Senhor. O servo ora elevando o intelecto a Deus. Já o intelecto sagrado de Cristo, que está unido hipostaticamente a Deus, nos guia até as alturas de Deus por meio da oração. Ensina-nos que, longe de ser adversário de Deus, venera-o como seu princípio e progenitor. Com isto, ainda armava uma cilada ao demônio, que buscava saber se Jesus era Deus, o que o poder dos seus milagres atestava suficientemente. Escondia, sob uma espécie de isca, um anzol, a fim de fisgar, pelo revestimento do corpo, aquele que, pela esperança da deificação, fisgara o homem. Por isso segue. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. São Cirilo. Não é que seu corpo tivesse mudado de forma, mas uma glória resplandecente o cobria. São João Damasceno. O diabo, vendo-o resplandecer enquanto orava, lembrou-se de Moisés, cujo rosto resplandecera com glória. Mas Moisés é glorificado por uma glória extrínseca, já o Senhor por um esplendor inato da glória divina. Como afinal é uma só a glória do Verbo e da carne, segundo a união hipostática, a transfiguração do Senhor não usurpa algo que ele não era, mas manifesta aos discípulos o que ele era. Por isso, Mateus diz que ele foi transfigurado diante deles, e que sua face resplandeceu como o sol, pois o que o sol é para as coisas sensíveis, isto é Deus para os inteligíveis. E assim como o Sol, fonte da luz, é difícil de ser visto diretamente, ao passo que sua luz que chega à Terra pode ser vista sem dificuldades, do mesmo modo, a face de Cristo brilha mais intensamente como o Sol, e suas vestes se tornam brancas como a neve. Por isso segue, suas vestes tornaram-se de uma fulgurante brancura, porque fora iluminado pela participação na luz divina. E para mostrar que é um só o Senhor do Novo e Antigo Testamento, calar a boca dos hereges, firmar a fé na ressurreição e provar que o transfigurado era Senhor dos vivos e dos mortos, Moisés e Elias assistem o Senhor na sua glória, como dois servos que apareceram envoltos em glória. Era necessário, com efeito, que os discípulos que vissem a glória e fidelidade desses servos se enchessem de admiração pela piedosa descida do Senhor, se inflamassem de amor por aqueles que foram encarregados desse trabalho antes deles e se fortalecessem para os trabalhos da fé, pois quem conhece as recompensas dos seus trabalhos os tolera mais facilmente. São João Crisóstomo. Outro motivo, ainda para mostrar na sua companhia os dois profetas, é que, uma vez que o povo afirmava que Jesus era Elias ou Jeremias, foi necessário distinguir o Senhor dos seus escravos, e esclarecer que Cristo não era inimigo de Deus, nem transgressor da lei, pois, do contrário, nem Moisés, legislador divino, nem Elias, que tanto zelou a glória de Deus, teria ficado a seu lado. Fez isto também para demonstrar as virtudes desses homens, pois ambos inúmeras vezes haviam se exposto à morte para guardar os mandamentos divinos. Queria ainda que os discípulos os imitassem no governo do povo, tornando-se mansos como Moisés e zelosos como Elias. Por fim, Nosso Senhor chama esses profetas à sua transfiguração para consolar Pedro e os demais que temiam a paixão, mostrando-lhes a glória da cruz. Por isso segue. Falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. São Cirilo, isto é, o mistério da encarnação e a paixão salvadora, que haveria de ser cumprida na venerável cruz. Santo Ambrósio. Em sentido místico, o Salvador lhes mostra a transfiguração apenas depois de falar-lhes da negação de si mesmo e da cruz, porque quem ouve as palavras de Cristo e nelas crê, verá a glória da ressurreição. E no 8º dia que aconteceu a ressurreição,
E é por isso que os salmos, em sua maioria, são escritos para serem cantados na oitava. Ou ainda, a transfiguração serviu para nos demonstrar o que dissera, que quem perder a sua vida por causa de Deus a salvará, porque receberá na sua ressurreição as promessas de Cristo. São Beda. Pois, assim como o Senhor ressuscitou dos mortos depois do sábado, o 7º dia da semana, em que fora posto a repousar no túmulo, do mesmo modo nós, depois das 6 eras do mundo e da 7ª, em que as almas gozam do eterno repouso na outra vida, haveremos de ressuscitar na 8ª era. Santo Ambrósio. Já Mateus e Marcos lembram que ele tomou consigo os discípulos depois de 6 dias, e poderíamos dizer que foi depois de 6.000 anos, e não dias, porque 1.000 anos, aos teus olhos, são como um dia. Porém, contam-se mais de 6.000 anos até a ressurreição, mas preferimos entender o número de 6 dias simbolicamente, porque em 6 dias as obras do mundo foram completadas, de sorte que o tempo signifique as obras e as obras signifiquem o mundo. E assim, a futura ressurreição é mostrada depois de completados os tempos do mundo, ou ainda, porque aquele que se elevou acima do mundo e atravessou a duração desta vida será colocado nas alturas para esperar na eternidade os frutos da futura ressurreição. São Beda. Por isso é que Nosso Senhor sobe a montanha para orar e ser transfigurado, a fim de mostrar que aqueles que esperam o fruto da ressurreição e aspiram por ver o Rei em sua glória, devem habitar em espírito nas alturas e dedicar-se a preces constantes. Santo Ambrósio. Nesses 3 homens levados ao topo do monte, eu haveria de pensar que está abarcada, em sentido místico, a raça humana inteira, porque dos 3 filhos de Noé derivou toda a raça humana, se não percebesse que esses 3 discípulos foram escolhidos a dedo. 3, portanto, são escolhidos para subir a montanha, porque ninguém pode ver a glória da ressurreição, a não ser que conserve com a inteireza e simplicidade da fé o mistério da Trindade. São Beda. O Salvador, ao ser transfigurado, mostra-nos a glória, quer da sua ressurreição futura, quer da nossa, pois, como apareceu aos apóstolos naquele momento, assim aparecerá depois do juízo a todos os eleitos. As vestes resplandecentes do Senhor são o coro de santos que o rodeiam. Estas vestes que, enquanto Nosso Senhor andava na terra, por certo pareciam desprezíveis, ao subir a montanha brilharam com uma nova alvura, porque agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que seremos. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Santo Ambrósio. Ou ainda, o Verbo aumenta ou diminui em ti segundo a medida das tuas forças, e a menos que subas a um grau mais elevado de sabedoria, não se manifestará a ti a glória do Verbo de Deus em toda a sua grandeza. O vestido do Verbo são as palavras das Escrituras e como que um invólucro do intelecto divino. E assim como o vestido tornou-se branco resplandecente, do mesmo modo, o sentido das Escrituras hão de esclarecer-se aos olhos da tua mente. Então aparece Moisés e Elias, isto é, a lei e o profeta, junto do Verbo. Pois não pode haver lei sem Verbo, nem profeta que não profetize sobre o Filho de Deus. Teofilacto. Enquanto Cristo orava, Pedro se deixava vencer pelo sono. Ele era fraco e cedeu à fraqueza humana. Por isso está dito, Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Assim que despertam, porém, enxergam a sua glória e os 2 varões com ele. Por isso segue. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. São João Crisóstomo. Ou talvez o evangelista chame de sono o estupor excessivo causado pela visão, pois não era noite, mas o esplendor daquela luz era excessivo para a fraqueza dos olhos. Santo Ambrósio. O esplendor incompreensível da divindade, com efeito, prostra os sentidos do nosso corpo. Pois, se os nossos olhos não conseguem olhar diretamente nem para os raios do sol, como a corrupção dos nossos membros humanos suportará a glória de Deus?
e talvez por isso nosso Senhor permitira que o sono os oprimisse, para que disso tirassem a imagem da futura ressurreição, que segue ao repouso. E por isto viram despertos a sua majestade, porque ninguém pode ver a glória de Cristo a não ser que esteja acordado. Pedro encheu-se de júbilo e a glória da ressurreição seduziu aquele homem que a mundana glória sedutora não conseguira capturar. Por isso segue. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. São Cirilo. Talvez São Pedro julgasse que já se avizinhava o tempo do reino de Deus e por isso sugere habitar na montanha. São João Damasceno. Mas não é bom para ti, Pedro, que Cristo fique na montanha, pois se ali permanecesse, jamais a promessa que te fez alcançaria seu cumprimento, nem terias obtido as chaves do reino, nem teria sido abolida a tirania da morte. Não busques a bem-aventurança antes da hora, como Adão buscou a deificação. Virá o tempo em que contemplarás incessantemente o rosto de Cristo e habitarás junto daquele que é a luz e a vida. Santo Ambrósio. Pedro mostra-se superior não apenas no amor, como também nas obras da sua devoção. Este incansável trabalhador se oferece em nome de seus companheiros a montar 3 tendas. Por isso segue. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. São João Damasceno. O Senhor, Pedro, não te nomeou construtor de tendas, mas da igreja como um todo. Teus discípulos, teu rebanho, acataram tuas ordens e construíram uma tenda para Cristo e seus servos. Pedro não proferia intencionalmente essas palavras, mas inspirado pelo Espírito revelador do futuro. Por isso segue, mas sem saber o que dizia. São Cirilo. Pedro não sabia o que dizia, pois nem havia chegado ainda o fim dos tempos, nem era momento ainda de os santos tomarem parte da promessa de Cristo. E como a obra da salvação tivesse recém começado, como poderia Cristo deixar então de amar o mundo e de querer morrer por ele? São João Damasceno. Convinha não limitar os frutos da encarnação aos que estavam na montanha, mas espalhar entre todos que abraçassem a fé aquilo que se haveria de cumprir pela cruz e pela paixão. Tito Bostrense. Pedro, de fato, não sabia o que dizia, porque não convinha fazer 3 tendas para os 3. Os escravos, afinal, não podem ser contados com o Senhor, nem pode a criatura comparar-se ao Criador. Santo Ambrósio. Ademais, a condição não permite, enquanto estamos neste corpo corruptível, fazer uma tenda a Deus, quer na alma, quer no corpo, quer em qualquer outro lugar. E, embora Pedro não soubesse o que dizia, oferecia, não obstante, seu serviço ao Senhor. E isto não deve se atribuir a uma petulância impremeditada, mas a uma devoção prematura, que o acumulava de frutos da piedade, pois sua ignorância era própria da sua condição de homem, sua promessa própria da sua devoção. São João Crisóstomo. Ou ainda, porque ouvira o Senhor dizer que deveria morrer e ressuscitar ao 3º dia, e como pensasse que o lugar deserto e longe de tudo onde se encontravam oferecia bastante proteção, por isto é que disse: é bom para nós estar aqui. Leve em consideração que Pedro via também Moisés, que entrara na nuvem, e Elias, que na montanha fez descer o fogo do céu, e entenderás a confusão da sua alma, que o evangelista quis expressar dizendo que não sabia o que dizia. Santo Agostinho. O que Lucas diz a respeito de Moisés e Elias, que, quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não se deve crer que contradiga o que dizem Mateus e Marcos, segundo os quais Pedro fez essa sugestão enquanto Moisés e Elias ainda conversavam com o Senhor. É que omitiram o que Lucas acrescentou, que Pedro fez a sugestão ao Senhor quando os 2 profetas se retiravam.
Teofilacto. Enquanto Pedro dizia, façamos 3 tendas, o Senhor fabricou uma tenda não feita por mãos humanas, e nela entrou com os profetas. Por isso se acrescenta. Ainda falava, quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, para com isso mostrar que ele não era menor que o Pai, pois assim como no Antigo Testamento dizia que o Senhor habitava numa nuvem, do mesmo modo, no Novo, o Senhor é recebido numa nuvem, porém não tenebrosa, e sim resplandecente. São Basílio. É que a obscuridade da lei já havia passado, pois, assim como a fumaça sai do fogo, do mesmo modo a nuvem foi causada pela luz. Porém, porque a névoa é sinal de calmaria, essa nuvem que envolve Jesus prefigura o repouso na futura morada. Santo Ambrósio. Esta névoa que envolveu o Senhor era do Espírito Divino, e por isso não é obscura como os afetos humanos, mas clara a ponto de revelar o que estava oculto. Orígenes. Os discípulos, incapazes de suportar tamanha glória, prostraram-se humilhados sob a poderosa mão direita de Deus, com muito medo, porque sabiam o que fora dito a Moisés: o homem não pode ver-me e viver. Por isso segue, e ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Santo Ambrósio. Parece que esta nuvem não é formada por uma névoa obscura de ar condensado, que cobre o céu de horríveis trevas, mas uma nuvem luzidia, que, em vez de nos molhar com a água da chuva, asperge as mentes dos homens com o orvalho da fé sob a voz do Deus Onipotente. Pois segue. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho dileto, ouvi-o. Não é Elias, o filho de Deus, não é Moisés, mas este apenas que vedes sozinho. São Cirilo. Como se poderia pensar, portanto, que este homem, que era verdadeiramente o Filho de Deus, fora feito ou criado depois que Deus Pai trovejou do alto: Este é meu filho dileto? É como se dissesse: Não é um dos meus filhos, mas o meu filho de verdade e de natureza, em comparação ao qual os outros são adotivos. Mandou que lhe obedecessem, ao acrescentar: ouviu. E ouviu mais do que a Moisés ou Elias, porque Cristo é o fim da lei e dos profetas. Por isso, o evangelista acrescenta esta frase cheia de significado. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Teofilacto. Jesus ficou só para que ninguém cresce que essa frase, este é meu filho dileto, se referia a Moisés ou Elias. Santo Ambrósio. Retiraram-se aqueles 2, portanto, no momento em que Deus Pai nomeava o Senhor. 3 foram vistos no começo, 1 no fim, pois o fim perfeito é aquele em que sobra apenas 1. Os 2, portanto, como que se recolhem ao corpo de Cristo, porque também nós seremos um só em Jesus Cristo, ou talvez porque a lei e os profetas derivam do Verbo. Teofilacto. O que no Verbo começa, no Verbo termina. Este acontecimento dá-nos a entender que a lei e os profetas deveriam manifestar-se até certa época, como aqui na Transfiguração, Moisés e Elias, e que depois desse momento eles se retirariam para dar lugar apenas a Jesus. Com efeito, hoje em dia o Evangelho permanece, porém a lei cessou. São Beda. E repara que, assim como no batismo do Senhor no Jordão, o mistério da Trindade inteira é revelado, do mesmo modo o é aqui, nesta montanha resplandecente, porque veremos na ressurreição a glória daquele que no batismo confessamos. E não é em vão que aqui o Espírito Santo apareça sob a forma de uma nuvem reluzente, e ali sob a forma de uma pomba, porque quem na presente vida guardar com simplicidade do coração a fé que recebeu, na vida futura, há de contemplar na luz de uma visão manifesta tudo em que havia depositado sua fé. Orígenes. Jesus não quer que se revele antes da paixão nada a respeito da sua glória, e por isso segue. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto, porque se escandalizariam todos, e sobretudo os da plebe, se vissem ser crucificado
alguém que de tal modo fora glorificado. São João Damasceno. Nosso Senhor dá estas instruções por saber que os discípulos são imperfeitos e não haviam sido ainda agraciados com a plena participação no Espírito. É que não queria afundar na tristeza os corações dos que não ouviram em sua glória, ou incitar a inveja e a fúria o traidor. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.